Fala, torcedor do Flusão, bora dar uma olhada aqui no Equipe F da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre a vitória do Flusão ontem contra o Flamengo. Como diz a torcida do Fluminense, ganhar Fla-Flu é normal. Ontem deu a lógica mais uma vez, Flusão vencendo 2-1, resultado muito importante. E o pessoal aqui da ESPN Brasil falou aí sobre essa vitória, os lances ali da partida, analisando essa partida aí do Fluminense ontem. Deixa eu deixar os créditos na descrição, ESPN Brasil, deixa aquele like para estar fortalecendo. Mas agora sem enrolação, bora acompanhar aqui o debate sobre a vitória do Flusão contra o Flamengo. No Maracanã, Fluminense 2, Flamengo 1. Rafa Marques, eu te pergunto, usando um bordão do nosso Oswaldo Pascoal, resultado normal? Boa noite. Boa noite, Plihal, Zé, Pascoal, mestre, fãs do esporte conectados com a gente aqui no Equipe F. Até deu uma engasgada aqui, né? Tamanha a maneira efusiva com a qual o Plihal me chamou para falar do Fla-Flu. Os torcedores do Fluminense dizem que ganhar Fla-Flu é normal. Tem até uma música, né? Uma sátira, uma paródia em cima de uma música do Roupa Nova, né? Aquela música, eu perguntava do You Wanna Dance e tal, lembrar você um sonho mas não faz mal, tem aquela história de ganhar Fla-Flu normal. E isso se comprova através dos números, inclusive, né? Porque na gestão Felipe Luiz, nenhum time no Brasil tem retrospecto tão favorável contra o Flamengo como o Fluminense. Em 5 jogos, o Fluminense conseguiu 3 vitórias e o Flamengo apenas 2. A sensação que a gente tem vendo o comportamento do Flamengo e do Fluminense, independentemente da escalação que vai a campo, a sensação que a gente tem vendo o jogo é que o Fluminense entra contra o Flamengo com confiança. Entra pensando, dá para vencer. É um adversário forte, qualificado, com ótimos jogadores, mas nós também temos nossos recursos e nós vamos saber vencer o jogo. Se você analisar o jogo em si, acho até que pelo que os dois times produziram, o empate não seria nada irreal, não. Mas o Fluminense soube ser assertivo no momento crucial do jogo, fazendo 2 gols na primeira metade do segundo tempo e conseguindo pavimentar uma vitória, alternando modelos de marcação e aí apostando muito na sua individualidade, sem contar com as falhas individuais do Léo Ortiz no primeiro gol e do Emerson Royal no segundo gol. O Fluminense joga contra o Flamengo com imposição e poucos times fazem isso. No Maracanã, eu arrisco dizer que só o Fluminense faz, viu, Plihal? Assertivo foi você, Rafa Marques, enquanto eu peço para o Pedro Ferrari colocar no ar as imagens de mais uma vitória do Fluminense sobre o Flamengo. Eu pergunto para o Zé Elias, que jogou muita bola, se mentalidade vencedora é quase tudo no futebol, Zé. Bom, a mentalidade vencedora, ela ajuda bastante, mas você precisa fazer... Jogar também, né? A mentalidade só... Zé, posso te interromper? Negro ficar... É isso, galera. Um trecho para vocês aí do Equipe F. Mais uma vez aí os créditos à ESPN Brasil. Só falando aí sobre a vitória do Fluminense. Falando aí também sobre o Flamengo, nesse momento ruim do Flamengo, que está ameaçado de rebaixamento do estadual. Ontem, assistindo o debate mesmo aí da ESPN Brasil, se não me engano, no Linha de Passe, né? O pessoal falando que o Fluminense não é o Vasco, né? O Flamengo, na rodada anterior a esse, no jogo anterior, venceu o Vasco sem nenhuma dificuldade, mas o Fluminense é sempre uma pedra no sapato do Flamengo, né? Principalmente para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem muita dificuldade de jogar contra o Fluminense e ontem, mais uma vez, deu a lógica. Aquilo que a torcida fala, né? Ganhar Fla-Flu é normal. O Fluminense venceu 2-1 e conquista esse resultado muito importante. Apenas a segunda partida do time titular, da equipe principal, desculpa. E agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Logo mais aí já tem a estreia no Campeonato Brasileiro. E uma notícia aqui boa para o torcedor do Flusão, que é a renovação de contrato, né, com o Serna. Ele renovou até 2028, ele que recebe aí uma valorização após ser cobiçado pelo Boca, fica no Fluminense. Uma ótima notícia para o torcedor, né? O Fluminense anunciando aí nesta segunda-feira a renovação de contrato com o atacante Kevin Serna, um jogador importante para esse elenco aí, para esse time do Fluminense, né? Um jogador importante para o Zubeldia, e o novo contrato dele, né, com o Fluminense vai até o fim
de 2028. Camisa 90 aí recebeu um aumento salarial com reconhecimento pelo bom momento e também como compensação pelo clube ter recusado aí ofertas recentes pelo Serna. Até aqui com a camisa do Tricolor, 90 partidas disputadas com 19 gols e 11 assistências. Bons números aí do Serna com a camisa do Fluminense. Ele que começa aí a temporada de 26 em alta, já marcando gols. Ontem foi importante aí na vitória, né, contra o Flamengo. Outra notícia aí para o torcedor é sobre o Savarino, né? Ele tem o seu nome aí publicado no BID e já pode estrear pelo Fluminense contra um Grêmio. Ele que já pode fazer a sua estreia já pode fazer a sua estreia no jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Estreia no Brasileirão. Tem o seu nome aí publicado no BID. Com isso, o jogador está liberado aí para fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense na próxima quarta-feira, onde o Flu vai enfrentar aí o Grêmio às 19 horas no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele que é o terceiro reforço do Flusão aí contratado pelo Fluminense dessa temporada. Vamos aguardar aí a estreia do Savarino, que é um bom jogador e tem tudo para dar muito certo aí com a camisa do Flusão. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.